Boa noite, pessoal. É uma alegria estarmos todos juntos mais uma vez aqui nesse encontro da Escola Orântia, onde a gente busca aprender, crescer, compartilhar a luz dos ensinamentos de Jesus através dos conhecimentos do livro, né? E hoje a gente está com a presença da Tini, que com carinho preparou essa segunda parte da aula, né? Ela já iniciou na semana passada e hoje é a segunda parte da aula sobre o documento 163, que é a ordenação dos 70 em Magadã. A ordenação dos 70 representa uma grande expansão da missão do Evangelho de Jesus, mostrando que o reino de Deus cresce quando as pessoas comuns, sinceras e dedicadas se tornam mensageiras da verdade, assim como nós pretendemos também ser. Então, Dini, é com você. Muito obrigada e vamos lá. Muito obrigada, Sueli. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para essa segunda parte da aula sobre o documento 163, como já falou a Sueli. Eu vou compartilhar a minha tela para apresentar a vocês o que é a minha intenção de compartilhar com vocês a conversa que eu gostaria que tivéssemos hoje. Eu preparei alguns textos, um momento, para... Conseguem ver a apresentação? Perfeito. Sim, Obrigada. está ótimo. Muito obrigada. E a ideia, nessa segunda parte, eu gostaria de convidar todos vocês para ver especificamente aquilo que começou aqui nesse diálogo de Pedro, ou seja, o mestre falou uma parábola. Essa parábola veio um resultado dessa pergunta de Pedro, das dúvidas que Pedro tinha. Então, depois de ler, eu vou convidar vocês, quem quiser ler, por favor, são poucos slides, e depois gostaria que conversássemos sobre alguns aspectos interessantíssimos, ao meu ver, dessa parábola. Então, quem gostaria, por gentileza, de ler? Eu leio. Perfeito. Alguém mais poderia? Gostaria? São poucos slides, desculpe, estou misturando línguas. Poderia ler duas? Eu Alguma posso ler pessoa? também. Posso ler ali. Perfeito. Então, dois slides, Angela, dois slides, Egli, e aí vemos se alguém mais gostaria de ler. Por gentileza, pode começar. E Pedro disse: Mas, mestre, nós abandonamos tudo para te seguir. O que então teremos? Então Jesus falou aos 12: em verdade vos digo, não há homem algum que, havendo abandonado a riqueza, a casa, a esposa, os irmãos, os pais ou os filhos, por minha causa e pelo reino do céu, não receba muito mais nesse mundo, talvez com algumas perseguições, e que não receba a vida eterna no mundo que virá. Contudo, muitos dos que são os primeiros serão os últimos, enquanto os últimos muitas vezes serão os primeiros. O Pai trata as suas criaturas de acordo com as necessidades delas e em obediência às suas leis justas, de consideração misericordiosa e amorosa, pelo bem-estar de um universo. Continua? Sim, por gentileza. O reino do céu é como um proprietário que é um grande empregador de homens e que saiu cedo pela manhã para contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Depois de um acordo com os trabalhadores de pagar a eles 1 denário por dia, ele os enviou ao vinhedo. E então ele saiu às 9 e, vendo outros que permaneciam ociosos no mercado, lhes disse: Ide vós também trabalhar no meu vinhedo, e eu vos pagarei o que for justo.
E eles foram trabalhar imediatamente. E às 12 novamente ele saiu, e depois às 3, e procedeu do mesmo modo. E indo à praça do mercado às 5 da tarde, ele ainda encontrou outros que lá permaneciam sem fazer nada, e perguntou-lhes: por que permanecestes aqui desocupados todo o dia? E os homens responderam: porque ninguém nos contratou. E então disse o dono da casa: ide vós também trabalhar no meu vinhedo, e vos pagarei o que for justo. Muito obrigada, Ângela. Pode continuar, ele, por Sim. gentileza. Obrigada. Quando chegou a noite, esse proprietário do vinhedo disse ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga a eles os seus salários, começando pelos últimos contratados e terminando com os primeiros. Quando chegaram aqueles que haviam sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu um denário, e assim todos os outros trabalhadores receberam a mesma quantia. Quando os homens que haviam sido contratados no começo do dia viram como estavam sendo pagos aqueles que haviam sido contratados mais tarde, tiveram a esperança de receber mais do que a quantia combinada. Mas, como os demais, cada homem recebeu apenas um denário. E depois que todos haviam recebido o seu pagamento, eles foram reclamar com o dono da casa, dizendo: esses homens, que foram contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e mesmo assim tu pagastes a eles o mesmo que pagaste a nós, que aguentamos a carga do dia inteiro sob o sol abrasador. E o dono da casa então respondeu: meus amigos, eu não sou injusto convosco. Cada um de vós concordou em trabalhar por um denário ao dia, não? Pegai agora o que é vosso e segui o vosso caminho, pois é desejo meu dar àqueles que vieram por último tanto quanto dei a vós. Não me é lícito fazer o que eu quiser com o que me pertence? Ou acaso invejais a minha generosidade, porque eu desejo ser bom e demonstrar misericórdia? Obrigada, Egli. Obrigada. Quem gostaria de ler esse slide, por gentileza? Posso ler. Obrigada, Sueli. Elementos da parábola. Proprietário de um vinhedo, um dia de trabalho. Cedo pela manhã, contrata a primeira equipe de trabalhadores para trabalhar no vinhedo todo o dia, por um denário. Às 9, contrata a segunda equipe de trabalhadores. Às 12, contrata a terceira equipe de trabalhadores. Às 5 da tarde, contrata a quarta equipe de trabalhadores. Paga um denário a cada um dos trabalhadores. Obrigada, Sueli. Então, eu vou parar aqui e compartilhar. E qual é a pergunta? Qual é o significado que vocês acham dos elementos da parábola? O primeiro elemento é o proprietário do vinhedo. Uhum. O segundo elemento é, desculpe, vou colocar aqui para eu ler. Proprietário de um vinhedo. O proprietário, quem é? E o vinhedo, o que é? Essa é a primeira pergunta. Então, só um momentinho, eu vou tirar isso daqui. Ângela, pode falar. Então, lembra que a semana passada eu levantei essa pergunta, né? E eu tenho pensado muito desde então. O que me ocorre? O proprietário, no caso, isso quem colocou foi Jesus, né? Ele é o nosso Criador. O que é o vinhedo? O vinhedo seria a nossa própria vida. Isso é na minha concepção.
Agora, o que os últimos serão os primeiros, depois de ter conversado com uma porção de gente, incluindo o Henrique e tal, o que eu tiro disso é que tanto tempo faz que nós estamos estudando essa revelação, o preço, o pagamento, ou seja lá como quiser chamar, será o mesmo para todos. Quem está estudando há 50 anos, quem está estudando há 5 anos, quem está chegando agora. Vai da nossa honestidade, do nosso amor e fé, receber a mesma coisa. Não tem diferença. Obrigada. Bem interessante a sua reflexão. Muito obrigada, Ângela. Sueli, por gentileza. Está fechado seu microfone. Oi, desculpa. Eu acho que os trabalhadores da vinha somos nós, né? A vinha, na verdade, o trabalho no vinhedo, para mim, é o trabalho, é o serviço ao Pai, né? O serviço para a revelação do Evangelho. E, não importa quem é que chegou primeiro, mas quem aceita a trabalhar na vinha do Pai, né? Então, a recompensa não vai depender do tempo de serviço, mas da relação de cada um com Deus, eu acho, né? E que mais era a outra pergunta? O vinhedo. O que O você acha vinhedo que é o é o nosso vinhedo? serviço. Eu acho que o vinhedo é o serviço, né? É a nossa relação com Deus. É o que a gente está fazendo. Como a Ângela deu um exemplo de quanto tempo a gente está estudando. Tanto faz, se é assim, 1 ano, 5 anos, 10 anos, depende da nossa, do nosso empenho, né? Nesse serviço, né? E qual que é a recompensa? Na minha opinião, a recompensa é chegar nos braços do Pai. Quem começou hoje, quem começou há 50 anos, quem começou há 30 anos, se chegar, né, vai ter a mesma recompensa. A recompensa maior que é estar junto com Deus. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Sueli. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma reflexão? É, Henrique, pode falar. Boa noite, pessoal. Então, eu acho que as observações que foram feitas são muito apropriadas, né? A gente pode dizer que o vinhedo é o reino do nosso Pai e nós fomos lá trabalhar, não importa em que momento nós decidimos tomar a decisão de participar desse reino. A recompensa é entrar no reino. O que é curioso, e o aspecto diferente que eu queria colocar, é a nossa preocupação em ficar observando o que os outros estão ganhando e não o que nós estamos ganhando. Então, se nós aceitarmos a ideia de que nós estamos falando do reino do nosso Pai e que todos que ali chegaram, independente da hora, foram recebidos pelo nosso Pai e admitidos no reino de Deus, teríamos nós a possibilidade ou o direito de dizer: não, eu não quero que esse irmão participe do reino de Deus. Eu acho que ele não merece participar porque chegou 5 horas atrasado. Então, na nossa vida cotidiana, muitas vezes nós pautamos a nossa vida não por aquilo que nos cabe, não por aquilo que nós recebemos, mas pelo ciúme e a inveja do que os outros estão recebendo. Essa atitude é uma atitude de amar aos nossos irmãos, é uma atitude de servir ao nosso Pai. Então, não importa o que os nossos irmãos estão recebendo e se fizeram por merecer ou não. Se o nosso Pai entende que eles devem ser admitidos no reino,
Nós temos que ficar felizes com isso e não preocupados se eles receberam alguma coisa a mais ou menos do que nós, né? Só essa observação que eu queria fazer. Muito obrigada, Enrique. Muito bom. Alguém mais? Sueli, por gentileza. Só para concluir um pouquinho, estou de acordo com o que o Henrique falou, e para concluir meu pensamento. Então, acho assim, alguém que pode responder ao chamado do reino no final da vida e receber a mesma vida eterna que alguém que serviu durante a vida toda, né? Porque ele Uhum, tem honestidade e verdade no coração, e está fazendo aquilo com verdade, então ele vai receber a mesma coisa. que bom. Mas eu acho que eu concordo com o Henrique, que às vezes a gente, ao invés de olhar para aquilo que é o nosso objetivo, a nossa meta, que é chegar nos braços do Pai, a gente fica pensando, aquele ali está recebendo isso, aquele outro está recebendo aquilo, né? Ficar prestando atenção no outro, em vez de prestar atenção em si mesmo e no seu caminho. Acho que é isso. Interessantíssimo. Muito obrigada, Sueli. Posso, Alguém mais? eu posso falar só mais uma coisinha? Sim, claro. Ah, nessas questões de inveja, de olhar o que o outro está fazendo, eu gosto de me comparar com as pessoas que têm síndrome de Down. Eu tenho uma amiga que tem uma filha, então eu cresceu junto comigo e com ela, e toda vez que eu vou ao Brasil, eu fico junto e saio passear com as crianças, quer dizer, não são que são todos adultos agora, e eles não competem de forma alguma. A última vez nós fomos num resort e os entertainers quiseram fazer dois times para competir. Eles não competiam. Um time ajudava o outro a responder as perguntas. Então é assim que eu acho que a vida é correta, especialmente nessa parte dos estudos. Não é competição, é ajuda mútua. Não há time, é um time só. Só isso, obrigada. Muito obrigada, Ângela. Elder, pode falar. Oi, eu só queria comentar que essa passagem aí de Jesus falando do primeiro ou do último, conforme eles perguntavam, os apóstolos perguntavam, depois ele explicou muito bem sobre essas questões na parábola do filho pródigo, né? Fez lembrar essa parábola aí da disputa. Porque eu te servi toda a vida. E o pai falou assim: não, eu quero que você se alegre comigo, porque teu irmão estava perdido, né? E Uhum. foi encontrado. E a felicidade de Deus quando tem o arrependimento e voltam para os braços dele, né? É isso. Que lindo. Obrigada, Elder. Alguém mais? Olá, olá, Yara. Eu ainda estou refletindo e assimilando as participações. Ainda não tenho uma coisa. Tá bom. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma reflexão, algum entendimento? O que vocês acham que é símbolo, o denário? É o mesmo pagamento para todos. Já falou, acho que foi a Ângela, que é a vida eterna, mas pode ser alguma outra coisa. O que vocês acham que poderia ser aquilo que o pai dá a seus filhos pelo seu serviço? Oi, Lilian, pode Boa falar. noite. Boa noite. É, então, eu acho que é a vida eterna, né? Alguma outra Para- coisa poderia ser? Não sei, é para todos, ou é a ressurreição, ou a oportunidade para, né, caminhar nessa, se unir ao ajustador, ou seja, oportunidade de vida em Deus. Para todos vai ser igual, né?
Ninguém vai ter mais ou menos esse denário aí. O pagamento é igual para todos, todos vão ter a mesma oportunidade de escolher Deus, apesar de cada um ter seu dom, né? Suas dificuldades, seus desafios. Eu acho que Deus dá força para cada um, e oportunidade para cada um seguir o caminho dele. E o pagamento é a vida eterna, é o amor que nós vamos sentir, aquele amor de Deus mesmo, que a gente nem conhece direito. Conhece um pouco só, mas o amor de Deus é imenso. Se a gente, o livro de Urântia fala que o amor de Deus é muito mais do que a gente conhece, né? Não é esse amor que nós conhecemos e a gente já sente um pouquinho, mas a gente já experimenta esse pouquinho de amor que é a nossa experiência moroncial, né? Diz que é uma experiência moroncial, uma experiência de alma, essa experiência do amor, né? Porque nós não somos, assim, originalmente, sem o Espírito, nós não temos essa capacidade de amar. Nós somos simplesmente animais, né? Mas com os Uhum. espíritos da mente, com o ajustador do pensamento, com o Espírito Santo e todos esses seres que nos ajudam a evoluir, nós temos essa capacidade. E se nós escolhermos assim, nós teremos o nosso pagamento. E todos serão iguais. E é muito bom saber, né? Ninguém vai receber mais que o outro, mesmo que aquele supostamente esteja atrasado. Porque está atrasado, às vezes não é por culpa dele, às vezes é por culpa de alguma situação, da família que o educou de tal maneira que ele não conseguiu o caminho de Deus, né? Uhum. Porque certas pessoas são criadas em famílias assim muito problemáticas. Eles vão conhecer a Deus muito mais tarde que outras que são criadas ali já conhecendo Deus, conhecendo a religião, já é diferente, né? Penso assim. Muito obrigada, Lilian. Tenho mais uma pergunta sobre o vinhedo. O Henrique falou também, Sueli, Ângela, sobre o reino do céu, que o vinhedo é o reino do céu. Mas poderia ser alguma coisa que não seja ainda o reino do céu? Se lembrem que o Mestre Jesus veio para salvar os pecadores, não para os que já estavam salvos, mas para salvar também aqueles que estavam perdidos, a ovelha perdida. Então, pergunto, o que incluiria o vinhedo além do reino do céu, que é as pessoas que já renasceram do Espírito? Sidney, pode falar. Tem aquela parábola do vinhedo, né? Que a árvore que não produz bons frutos, ela é cortada. Então, nesse sentido, né? Nós, nós somos essas árvores, né, essas vinhedas, ou as parreiras de uva, que seria isso, né? Se não produzir frutos, vai ser cortada. Se produzir frutos, vai continuar a caminhada. Mais ou menos por aí que eu entendo essa parte do vinhedo, né? Só Muito isso, obrigado. obrigada, Sidney. Alguém mais? Qual seria o vinhedo? Um vinhedo muito grande que inclui também o reino do céu. As pessoas renascidas do Espírito, a Irmandade Espiritual, mas abrange também algo mais, eu penso. Porque as pessoas que servem ao reino, que servem ao Pai, saem buscar. Vão buscar o quê? Vamos buscar as pessoas a conhecer Deus, Exatamente. né? As pessoas que não conhecem, ou seja, toda a humanidade. Eu penso que o vinhedo é todo, tudo, todas as pessoas, todos os seres humanos.
Pois os trabalhadores não vão apenas servir os que são salvos. Eles vão cortar os ramos inúteis do vinhedo, né? Em termos humanos, não nos termos de Deus. Vão ajudar, vão pôr água nas raízes, né? Alguma coisa assim. Então, mais uma pergunta. O que é um dia de trabalho? Seja curto ou extenso, todo dia ou apenas uma hora? O que simboliza o dia de trabalho? A nossa vida de trabalho, desde o momento que a gente começa, né, a servir a Deus, até sempre. Sim, É a nossa vida. nossa vida, a vida. O dia de trabalho é a vida. Exatamente isso eu entendo também. Então, qual quando o pai chama seus filhos, aqui estamos falando do proprietário como o pai, nosso pai criador, nesse caso, vocês já falaram que era Jesus, eu concordo. O proprietário é Cristo Micael. Então, ele contrata uma equipe de trabalhadores. Essa equipe trabalha o dia inteiro. Quem seria essa equipe de trabalhadores que Cristo Miguel aqui na Terra contratou e trabalhou o dia inteiro? Os apóstolos. Os apóstolos. Eles trabalharam desde o começo da obra pública de Jesus. Concordam? E os Então, discípulos também, né? os discípulos também. Os discípulos. Toda a primeira equipe. Mas na sequência daí, quem é que ficou substituindo eles quando eles morreram? Claro, mas eu penso que essa parábola, o mestre está falando de alguma coisa específica. Também estão os que vão continuar a obra, né? Todos os que vão servir ao reino, vão trabalhar para a disseminação do evangelho, nesse caso nosso, a revelação. E Jesus, acho que também disse isso, se referindo porque os apóstolos, eles competiam, né? Ah, quem vai ser maior no reino dos céus, né? Ah, eu vou sentar à direita, vou sentar à esquerda, não sei o quê. Então, eles sempre competiam. Acho que Jesus falou isso também, para saber que todos Oi, mereciam igual, né? vou comer aqui. Então, se a primeira equipe de trabalhadores que vai trabalhar no vinhedo todo dia, ele depois contrata uma segunda equipe de trabalhadores. Quem seria essa segunda equipe? Eu acho que aí está abrangendo até o final, quando chegarmos em Luz e Vida. Os primeiros é aquele dia todo, e depois às 9 da manhã, quem vem depois, e quem vem depois. E não adianta a gente querer se localizar onde é que nós estamos nessa. A gente pode estar naquele turno do meio-dia, e ainda muito mais pessoas se juntarão a nós, aprenderão sobre a revelação. Então, ainda aí está incompleto essa jornada toda até o final. Também. Muito interessante. Sim, pode ser. Mas considerando as equipes que Jesus formou para a disseminação do seu evangelho na vida dele, quem seria essa segunda equipe? Primeira equipe, os apóstolos. Segunda equipe que ele formou. Os missionários com 70, esses outros grupos, por exemplo. Os 70, esses não são a segunda equipe.
Não. Então, a Segunda equipe primeira, não foram as mulheres? As mulheres. as mulheres da segunda Exatamente. equipe. Mulheres Aham, foram a segunda equipe. 12 mulheres também. O mesmo aham, número. Sim. isso. Então, interessantíssimo esse paralelismo, eu acho fascinante. Então, temos as 12 contrata a terceira equipe de trabalhadores, a terceira, as 12. O dia começou no amanhecer, desculpe meu portunhol Uhum. horrível. Então, temos a segunda equipe, as mulheres, Então, a terceira, 70 os pode ser a terceira? Uhum, 70, a terceira equipe, os 70. uhum. Então, é, às 5 da tarde, contrata a quarta equipe de trabalhadores. Somos Quem é nós? a quarta equipe? Isso é interessantíssimo. Eu, Ah, Pode ser, ficou podemos ser nós, pode, pode, mas considerando que pareceria que ele está falando das pessoas que já estavam lá. estavam lá naquele tempo vivas trabalhando para o reino. Então, aqui vem a pergunta, pois Foi internado, você não tem estava 50. na leitura da reunião passada, da aula passada, mas quem prestou atenção na aula passada deveria saber quem é. Não, isso é uma interpretação minha. Eu não sei se é assim, mas é possível que seja assim. Além desses grupos, haviam centenas de discípulos. Poderiam Sim, ser. Uhum, sim, mas é mais. equipes Uhum, formadas oficialmente, ainda que não essa deixa procurar a palavra, a quarta equipe uhum. não foi ordenada, mas foi formada uma equipe, e isso é o que eu acho interessantíssimo, pois é a única coisa que completa o quadro de equipes que Jesus menciona na sua parábola. É por isso que eu estou especulando que isso foi uma equipe de trabalhadoras, 50 mulheres, formadas pelas mulheres evangelistas. Elas Hum. criaram, e nessa equipe trabalharam mulheres sumamente espirituais, devotadas, corajosas, como a esposa de Pedro. Ela foi escolhida a líder dessa equipe de 50. Por isso eu penso que essas 50 mulheres são a última equipe que foi contratada às 5 da tarde, quase no final. Então, agora eu tenho uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, é só para pensar. Por que vocês acham que o mestre formou essa equipe de 70 evangelistas, faltando apenas 5 meses para a sua crucificação? Só 5 meses passaram-se para que Jesus a crucificação dele, vocês sabem que causou não sei qual é a palavra em português, em espanhol nós decimos desbandada. Todos foram, cada qual, Debandada. debandada. Debandada em português. Aham. Isso, perfeito, muito obrigada. Então, por que vocês acham que ele criou essa equipe de 70, faltando apenas 5 meses para a sua crucificação? Sidney, pode falar. Para ter mais trabalhadores, né? Com certeza, ele sabia que os discípulos seriam perseguidos. Uhum. Quanto menos aparecessem os outros, eles sobrariam para continuar o, o trabalho de evangelização, né? Então, por isso que ele fez o 70. Os discípulos passaram a ser alvo, né? Tanto de Roma quanto
dos judeus mesmo. Agora, os outros não tinham, assim, grande vulto na organização, não apareciam tanto. Acho eu, né? Hum, Obrigado. Obrigada, Sinei. Sueli, por favor. Então, eu não sei se eu estou lembrando direito, mas eu lembro que eu li que na tradição judaica, existia a ideia de que que haviam 70 nações no mundo. Então, o número 70 poderia simbolizar toda a humanidade, né? Quando Jesus envia os 70 mensageiros, simbolicamente ele poderia estar dizendo que o evangelho é para todos os povos, é para todas as nações, é para o mundo inteiro. Talvez, não Uhum. sei. Interessante. Alguém mais? Sidney, pode falar. Lá no texto fala que Jesus escolheu 70 foi uma casualidade, não teve nada a ver com esse número que os hebreus estimavam, né? Achavam uma coisa. No texto está escrito isso. Foi uma casualidade. Podia ter sido 72, 75, 65. É o que o texto diz. Muito obrigada, Sidney. Helder, pode falar. É, e lembrar também que aqueles que mais estavam expostos à linha de frente desse evangelho de Jesus, do reino, foram os primeiros, assim, perseguidos e mortos, né? Que, no entanto, depois alguns tiveram que, que fugir para uns lugares, mas justamente para manter, assim, eu acredito que a inspiração de eles terem fugido e não se colocado para morrer, por isso é porque eles também se sentiam pais e cuidadores de toda essa turma que os seguiam, né? Para proteger de modo assim essas pessoas, não só a si, porque eles estavam prontos para dar a vida, mas imagine os discípulos, apóstolos, depois os cuidadores, como foi espalhando essa. No entanto, que depois eles foram perseguidos em massa, se eles não tivessem que fugir, talvez, digamos assim, teriam sido eliminados, né? E mas é aquela questão. Você está na frente de um grupo de trabalho igual Jesus, ele se sacrificou ali, mas ele mesmo depois pede para os discípulos, né? Fujam. Alguns de vocês, por mais que vão fugir, serão alcançados, mas é o preço por hora que o evangelho cobra e é assim de cada um. Chega uma hora que o que você tinha que fazer, você fez, você ajudou, e a semente do evangelho não vai morrer. Pensa assim. Exatamente. Muito obrigada, Helder. Então, Yara, pode falar. Está com o microfone fechado. Me chama a atenção quando o Helder diz o que você tinha que fazer, você faz, né? E todos de uma equipe são aqueles que, de certa forma, pensando ainda no reino, estão ali voltados para satisfazer a vontade do Pai. E todos têm uma função. Eu penso que quem chega num vinhedo totalmente ali iniciando algo vai fazer uma coisa. Quem vem depois num processo do que é que vai, o que vai continuar, qual o objetivo, né? Assim, o que vai ser colhido, no que vai ser transformado, qual é o processo, qual é a participação, o que cada um tem e pode fazer ali como um oferecimento no trabalho. A gente tem coisas diferentes, né, para fazer parte de uma equipe. Tem pessoas Sim. que chegam
Eu estou pensando aqui, eu me lembrei de uma coroação que eu vivi. Hum. É, eu cheguei na última hora para colocar, eu fui convidada para colocar a coroa em Nossa Senhora. E aquilo foi tão grandioso, quanto grandioso foi aqueles que trabalharam as músicas, o repertório, os treinos. Assim, não dá para comparar. Algo que precisa ser feito, há de ser feito. E enquanto aqueles que estão ali fazendo parte, eles vão crescendo, todos são parte, né, do todo. Então, ainda estou aqui com essa formação de compreensão do valor. Eu acho que o que é que o mestre quer é que o valor que cada um coloque naquilo que está fazendo é o valor que cada um dá, e não o valor que cada um tem, Uhum. é o valor que é colocado. Nesse sentido, quem chega, às vezes, trabalha uma hora, tem um trabalho a ser feito também, né? Uhum. Claro. Obrigada, Yara. Então, eu gostaria de colocar a sua reflexão. Já passo a palavra para você, Mantovani. Uma coisa que eu penso que poderia ser parte desse denário do pagamento do pai para seus filhos que servem à obra da difusão do evangelho, da ministração para as pessoas, as verdades espirituais, o amor do pai, os frutos espirituais. Então, é uma coisa que eu sempre me chamou a atenção, é que não se nos diz nada do que aconteceu com nem com os apóstolos, nem com os evangelistas, com nenhum deles, depois deles morrerem. A história finaliza com a ascensão de Jesus, a história relatada sequencialmente, né? Então, eu penso que por exemplo, nos 24 conselheiros que trabalham para o governo espiritual planetário dos planetas, do nosso planeta e dos restantes planetas em rebelião, entre eles não há nenhum apóstolo. Mas eles trabalharam para o mês, eles devem de ter, atualmente, lá no mundo espiritual, alguma recompensa no sentido de ter alguma responsabilidade no serviço, em alguma forma do universo. Eu penso que deveria ser. Claro que não se fala nada, é pura imaginação minha, né? Eu também penso que poderia ser parte do denário, além dos frutos do espírito, da felicidade do serviço, do crescimento da alma no serviço, poderia ser alguma coisa no futuro, no além, mas é só especulação minha. Mantovani, pode falar. Boa noite a todos da caríssima fraternidade. Eu penso, mais ou menos em linhas gerais, como nossos irmãos agora colocaram, que o Senhor Jesus tinha uma preocupação muito grande, pelo menos no início da obra, para com os seus 12 apóstolos, e depois, né, foi indo com todo cuidado, principalmente para se safar das investidas do Sinédrio, né? E se manter viva aquela fé nascente, né? Aquela nova filosofia que ele veio implantar, mas de até Magadã. Depois da ordenação desses 150 missionários, eu acredito né, pela minha interpretação, que ele se
se despreocupou um pouco mais, né? Pelo fato de já ter um corpo já de uma certa consistência. Pela minha contagem, dá em torno de 250 pessoas na obra de evangelização. Além dos 150 de Magadã, tem os 50 de Abner, mais os 70 discípulos, mais os 12 apóstolos e mais o corpo de mulheres. Então, eu acho que a partir desse momento foi até me parece assim, né? Um tipo de divisor de águas que ele se portou cada vez com maior ousadia na divulgação. É isso aí, gente. Interessante. Muito obrigada, Mantovani. Neemias, pode falar. Boa noite a todos. Eu entendo que aquela questão de Jesus ter escolhido 70, assim, pensando de forma bem prática, Jesus sabia que haveria perdas, né? A perseguição seria muito grande nos primeiros dias, haveria perda, e assim como houve, inclusive, né? Alguns morreram bem no início, e ele precisava de mais pessoas treinadas para que fosse ao mundo inteiro, e o mundo é grande, né? Quando ele falou assim, ide ao mundo inteiro e levai o evangelho, era literal, né? Que as pessoas deveriam andar pelo mundo e pregar a mensagem dele. Então, acho que ele precisava de mais do que 12, porque 12 é um número realmente pequeno, considerando as perdas que aconteceram logo de início. Acho que ele, por isso que ele, pouco antes, ele sabia que o tempo estava cada vez mais curto, estava se aproximando do evento final e ele precisava. Então, ele teve muito pouco tempo. Ele teve o quê? 3 anos de ministério. Dentro desse período, ele conseguiu fazer 3 campanhas de pregação, treinou os 12 mais 70. Então, foi um trabalho gigantesco no curto período de tempo. Acho que é por isso que ele escolheu mais discípulos. Com relação ao fato de não ter nenhum dos grandes homens pós a vinda de Jesus à Terra, eu entendo que quando Jesus assume o principado de Urântia e se torna o príncipe planetário, eu acho que a partir daquele momento é que se forma esse conselho para governar esse mundo no lugar dele. Então, naquele momento, os discípulos ainda não estavam em Jerusalém, né? E eu entendo que essa escolha foi baseada naqueles grandes homens da era antes do Filho Criador. Então, acho que é por isso que a gente não vai encontrar discípulos ali entre os 24. Porque se fosse assim, seria assim, basicamente eles sendo ressuscitados do lado de lá e sem nenhuma experiência na vida pós-morte já fosse colocado como um conselheiro entre os 24. Porque em Pentecostes, a gente sabe que 40 dias depois da ressurreição, já aconteceu a outorga do Espírito da Verdade, e eu entendo que a partir dali já se estabelece o governo dos 24 conselheiros aqui na Terra, que começa então esse revezamento. A cada 100 anos eles trocam o conselheiro, e está assim até hoje, pelo que sabemos. Então, eu entendo que seja essa a razão da gente não ver nenhum apóstolo ali, até porque, assim, não houve tempo hábil, né, para que eles pudessem ocupar esse. Só que o livro fala que existem outras cadeiras, acho que são 4 cadeiras que ainda estão vagas para serem ocupadas por pessoas dessa nova era. E aí a gente não sabe se esses nomes já foram ocupados ou não. Interessante. Mais uma pergunta, Neemias, você que está falando nisso. É, por que você acha que as cadeiras que são ocupadas temporalmente não são reveladas? Tem alguma ideia de por que isso?
talvez porque sejam nomes muito mais, vamos dizer assim, mais próximos da nossa contemporaneidade, mais próximos do nosso tempo, mais conectadas aos homens da atualidade, e que isso poderia levar ou confirmar alguns atos da, da própria igreja que escolheu santificar e beatificar muitos nomes da atualidade. Então, eu acho que para não fomentar essa tendência humana de querer santificar os nomes do pós-cristianismo, eu acho que esses nomes foram ocultos. Porque imagina a situação, as pessoas já adoram a Maria. Uhum. Imagina se descobrisse que Maria fosse uma das conselheiras ali dos nomes ocultos, né? Então a tendência seria maior ainda. Uhum. Ou Claro. seja, iria ratificar essa ideia da Igreja Católica de que ela é uma santa, que ocupa uma posição de intercessão ou coisa parecida. É. Ótimo. Adorei essa reflexão. Eu concordo. É muito possível, sim. Muito obrigada, Aninhas. Obrigado. Henrique, pode falar. Obrigado, Tine. Essa discussão é uma discussão interessante, mas os reveladores, eles revelam ali os 16 assentos ocupados por gente antes da ascensão de Cristo, mas que inclui a João Batista, está Uhum. lá, Uhum. que era o Exato. primo de Jesus e foi ali de sua época, né? É. Mas eles falam que são 4 mais 20, né? Sendo que desses 16 até 20, faltam 4 que os reveladores dizem que seriam ascendentes ou personalidades que tivessem algum destaque depois da chegada de um novo filho magisterial no nosso planeta. Ele não chegou ainda, até onde nós Uhum. Não. sabemos. Claro. E também fala que os outros 4, que seriam os últimos 4, estão reservados para os grandes mestres do futuro. Então, eu entendo que esses 4 grandes mestres do futuro ainda não aconteceram também. Claro. É, talvez nessa altura do campeonato, pode até ser que tenha aparecido algum que nós não sabemos, e os reveladores, quando publicaram o livro, não sabiam ainda. Mas 4 estão esperando a chegada do filho magisterial, que não chegou ainda, e 4 grandes mestres do futuro. Não sei, temos que ver quem é que vão ser esses mestres do futuro. Mas Sim. com certeza, os nossos apóstolos receberam, provavelmente, não os 12, porque não eram 12 mais. Quando Jesus partiu deste mundo, Já um era. já estava morto, que era Judas, Uhum. o traidor. Os 2 alfeus não foram participar de nenhum Não. trabalho de apostolado no Uhum. campo. Não tinha Eles não. condições. Exatamente. Então, nós estamos aqui com a ideia dos 12, mas não eram. E, na verdade, do meu ponto de vista, não está escrito isso em lugar nenhum. Eu acho que Jesus, os reveladores nos dizem o seguinte: olha, vocês, estudantes do livro de Urântia, que foi publicado com antecipação para uma era vindoura, que ainda está por chegar e preparar instrutores e blá, 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 os reveladores dizem: olhem e estudem a vida de Jesus. Inspirem-se na vida de Jesus para fazer o seu trabalho de preparação, de divulgação
da revelação do livro de Urântia. Eu acho que essa escola que Jesus fez, primeiro, montando os apóstolos ali da maneira como ele fez, e logo da maneira como ele conduziu a formação dos 12, dos 70 discípulos, é importante a gente perceber que, embora Jesus tivesse tido alguma participação nisso, tinha um conselho entre os apóstolos que escolhia quem eram os discípulos e aprovava quem devia ser discípulo. Eles só levavam para Jesus os casos que eles tinham dúvidas. E esses apóstolos, eles eram o responsável por treinar a esses discípulos. Então, sim, Jesus teve uma participação em alguns momentos desse treinamento, mas a escola não era conduzida por Jesus. Jesus só fazia meio que assim uma filtragem depois para ver se o pessoal estava de fato aprendendo e entendendo o que estava acontecendo. Então, olhando o que os reveladores nos falam para nos inspirar no trabalho de Jesus, acho que essa é uma grande lição. Nós temos uma missão muito grande. Houveram aqueles primeiros que participaram do lançamento do livro de Urântia, de todo o trabalho da revelação. Estamos formando os instrutores a partir desses estudos. De que maneira nós vamos disseminar isso? Eu não posso ter a pretensão de que eu, ou Neemias, ou a Dini, ou cada um de nós que está aqui nessa sala, é os que vamos fazer a disseminação como se fôssemos apóstolos. A maneira que nós temos que conduzir isso, inspirados em Jesus, é formar novos discípulos, ajudar na formação dos novos discípulos, cujo trabalho eu entendo que é, de certa forma, é o que está sendo feito aqui na escola, para ajudar a desenvolver e fazer com que essa coisa cresça. Então, sim, tem todas essas preocupações e todas essas coisas que todos os outros que me antecederam aqui levantaram. Mas eu gosto dessa ideia de pensar que Jesus nos deixou um legado de como nós deveríamos estruturar a família dos divulgadores da palavra de Deus para alcançar o propósito de fazer a disseminação para os quatro cantos do mundo. E essa é uma preocupação grande. Nós temos, aqui eu já estou expandindo um pouco a coisa, nós temos visto na nossa experiência o conforto, a segurança, a tranquilidade que nos dá estar trabalhando entre este grupo de pessoas que já têm alguma familiaridade com o livro, com a comunidade existente. Isso é importante, muito importante. Mas esse não era o trabalho dos apóstolos. Esse não era o trabalho dos discípulos. O trabalho dos apóstolos e dos discípulos era aí onde não tinha ninguém. Vamos começar a trazer mais gente, e mais gente, e mais gente. Sim, nós temos que cuidar dessa família que nós temos aqui. Mas é muito confortável ficar sentado aqui. Nós temos que ir bater nas portas. Temos que ir onde ainda não chegou. Temos que ir até. Olha, pessoal, tem uma coisa nova aqui. Venham conhecer. E do meu ponto de vista, expandindo ainda mais, não é dentro de casa. A minha família acha que eu sou louco. Você só fala desse livro de Urântia, não fala de outra coisa. Santo de casa não faz milagre, já dizem. Jesus não conseguiu, durante a sua vida, convencer os seus familiares do trabalho que ele tinha que fazer. Mas
Todo mundo que ouvia Jesus sem a paixão do laço familiar se encantava com Jesus. E eu acho que isso é conosco também. Então é interessante a nossa ideia de trazer a família para dentro desse ambiente que nós estamos. Mas nós temos que ter consciência que na família nós somos aquele que nasceu em Nazaré. Quem de Nazaré pode produzir alguma coisa boa? Tá? Então, vamos nos aventurar no mundo, vamos nos aventurar em outras partes, formar novos discípulos, descobrir novos estudantes. De que maneira que nós fazemos isso? Desculpa ter me estendido muito nisso, Jenny, mas essa coisa é apaixonante. Eu me empolgo com essas coisas. Que lindo. Muito obrigada. Muito bom. Jenny. Lilian, pode falar. Não, a questão da santidade, né? Que o Neemias comentou alguma coisa. Só para esclarecer, porque o pessoal que não é católico, ou que não conhece a Igreja Católica, sempre acha que os católicos adoram a Maria. E não é bem assim, né? Maria, há uma veneração à Mãe de Jesus, é uma veneração. E eu acredito que essa veneração, inclusive igrejas são, nomes de igrejas são dados, né? Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, todas são mesmo a Maria, né? E as aparições dela também, que a gente parece um mistério tudo isso, mas acredito que tudo isso seja uma preparação para a realidade da ministra divina, sabe? É, quem sabe, até eu estava procurando aqui agora, eu não sei qual esses quatro, eles estão ocupados temporariamente, dos 24, né? Os quatro estão temporariamente ocupados São ou, oito, ou estão são oito vagos? tempora- são São oito 8 temporariamente temporários. ocupados. Como é que é? São oito cadeiras temporariamente ocupadas. Elas sofrem um certo rodízio, eles trocam de Ah, tempo em tá. tempo. E eles não falam, né, quem é que está ocupando ou não essas cadeiras, né? Agora, com relação a santos ou não, por exemplo, João Batista é santo, é um santo da Igreja Católica, né? Ele é uma figura bastante importante também, assim como no livro de Urante, ele é bem importante, né? Ontem até nós estávamos comentando sobre o João Batista, porque a ele, quando o anjo veio, foi dado o nome dele, né? João, olha, ele vai se chamar João. E Isabel nem estava grávida. E o anjo ainda falou: olha, ele vai fazer isso, isto e aquilo. Ele vai ser isso, vai ser, né, o precursor do libertador. E outra coisa, olha, que eu notei no texto, que o que o anjo falou a Maria, ele falou, a Maria não, a Isabel, ele falou: ó, e a tua prima Maria vai ser a mãe do libertador. Né? Então, para ver. Isabel foi a primeira que ficou sabendo da onde viria o libertador e quem seria, né? Então eu achei magnífica essa parte. Mas só para esclarecer essa questão e para saber o que está vago, o que não está vago, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, os apóstolos devem estar em Salvington já, junto com Jesus. Às vezes eu fico pensando assim, eles devem ser braço direito de Jesus lá. Mas como você falou hoje, né, que nós estamos falando sobre que todos terão o mesmo pagamento, então eles devem estar também lá, aonde o dom deles, né, é de utilidade dentro do universo. Que bom. Eu adorei. Muito obrigada, Lilian. Vou compartilhar a minha tela. Temos mais três diapositivas. Então, eu gostaria de ter duas pessoas. Uma para ler a próxima e outra pessoa para ler as duas últimas. É só para completar a ideia que já foi falado, é só para completar, sim? Então, quem gostaria?
de ler a primeira? Posso ler. Perfeito, Henrique. Mais uma pessoa, quem seria? Posso ler. Perfeito, obrigada, Neemias. Então, eu vou compartilhar aqui. Essa é a primeira, deixa eu primeiro colocar o modo certo aqui. Só um momento, Tá bom? che- chegar lá. Aqui, essa é a primeira, Henrique. Tá bom. Os 12 apóstolos tinham sido ordenados em 12 de janeiro do ano 27 depois de Cristo. As mulheres evangelistas tinham sido convocadas em 17 de janeiro do ano 29, então 2 anos depois e mais 5 dias. Os 70 foram ordenados por Jesus na tarde do sábado, 19 de novembro de 29, pouco depois das mulheres. O corpo das 12 mulheres treinou 50 mulheres adicionais. Jesus foi crucificado no dia 7 de abril do ano 30 depois de Cristo, 5 meses depois da ordenação dos 70. Obrigada, Henrique. Agora vamos com as dois slides seguintes. Esse é o primeiro. Neemias. E Pedro disse: Mas, mestre, nós abandonamos tudo para te seguir. O que então teremos? Então Jesus falou aos 12: em verdade vos digo, não há homem algum que, havendo abandonado a riqueza, a casa, a esposa, os irmãos, os pais ou os filhos, por minha causa e pelo reino do céu, não receba muito mais neste mundo, talvez com algumas perseguições, e que não receba a vida eterna no mundo que virá. Contudo, muitos dos que são os primeiros serão os últimos, enquanto os últimos, muitas vezes, serão os primeiros. O Pai trata suas criaturas de acordo com as necessidades delas e em obediência às suas leis justas de consideração misericordiosa e amorosa, pelo bem-estar de um universo. Vós estivestes realmente entre as mais humildes de todas as criações, até que a alta outorga de Micael houvesse elevado o vosso planeta a uma posição de honra e de grande interesse universal. Algumas vezes, os últimos serão os primeiros, assim como verdadeiramente o menor pode tornar-se o maior. Obrigada, Neemias. Essa foi a último slide. Desculpe, estou sempre misturando. Stop. Perfeito. Então, eu coloquei essa última citação só para ilustrar a outra menção que há no livro sobre os últimos e os primeiros, o exemplo do nosso planeta. É isso que falou, acho que foi você, Ângela, que falou da humildade. Aí está exemplificada. O nosso humilde, pobre, limitado planeta convertiu-se no primeiro, no tesouro do universo, por ter sido o cenário da outorga de Micael, como ser humano. Que maravilha, né? Então, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Alguma reflexão? Lilian. Então, porque eu vejo assim, ali ele fala sobre a misericórdia de Deus, né? Porque nós vemos tantas pessoas assim que você olha e diz, nossa, o que será dessa pessoa, né? Mas a gente conhece o externo, a gente não consegue ver o coração.
e Deus consegue ver o coração. Então, apesar da gente pensar que aqueles lá são os últimos, né, ou vão ficar para trás, ou coisa parecida, a misericórdia de Deus vai colocá-los na frente, né? É, tem uma outra parte que, eu não sei se no livro de Anjos que fala, né, que as prostitutas vos precederão, não fala assim, não tem, né? E realmente tem o exemplo até de duas prostitutas que Jesus teve contato, né? Conversou com elas, depois levou elas e elas se converteram e depois serviram o reino. E então eu acho que muitas vezes a pessoa ela é praticamente ali a última, ou nasce num lar assim não muito religioso, ou tá ali mesmo caída, mas depois se levanta. E Deus vai usar toda a misericórdia para ver o desejo daquela pessoa, né? De ir para, de evoluir. E a gente vai, e por isso que às vezes a gente não pode julgar as pessoas. Ah, aquele lá não vai se salvar. Quando a gente chegar lá, vai estar lá, adiantadinho já, né? Porque a gente, quem vê, né? A gente vê, Deus vê o interior, né? A alma da pessoa, o desejo de evoluir, apesar de todas as dificuldades, porque daí tem tudo que Deus vai ver se a gente, o que que a gente teve que vencer, porque os desafios são muitos e cada um tem os seus. Obrigada, Lili. Você me fez pensar que talvez essas pessoas que são as últimas, consideradas as últimas, as pessoas que mais sofrem, quando elas chegarem lá nos mundos moronciais, elas vão experimentar uma alegria, uma felicidade, vão ser purificadas de todas essas experiências, dores, carências. Então, quanto mais tenha sofrido, maior será a sua capacidade de amar e de ter misericórdia, chegando lá no corpo dos finalitores, servindo para outros mundos, voltando para os humildes mundos. Então, penso que aí tem também um exemplo de os últimos serão os primeiros. Poderia ser, né? A misericórdia, o amor que essa pessoa vai ter, porque vai conhecer o fundo do sofrimento. Poderia ser, penso eu. Fernando, pode falar. Me fez lembrar dos que chegarem lá no paraíso, né? Esses são os primeiros, né, que chegaram. Eles são, um, eu acredito que eles torcem por nós, né? Por nós que ficamos atrás, né? E estamos na carreira ascensional, né? Tentando vencer, né? A materialidade, vencer na carreira, na carreira de seguir a Cristo, né? Então, me lembrei deles, né? Dos que estão lá, né? E nós que estamos cá ainda já no início dessa caminhada. Então, é um incentivo, né? Que eles prestam para cada um de nós, né? Era Sim. só. Obrigada, Fernando. Alguém mais? Henrique, por favor. Nossa, hoje eu estou falante. É. Olha, a vida de Jesus entre nós traz muitos exemplos de toda essa questão dos últimos serão os primeiros, né? Nós acabamos de ver aí a questão do próprio planeta Urântia, né? Ganhando uma posição de destaque com relação a isso. Nós também vimos ali Jesus falando que todos aqueles, não existe a possibilidade de alguém aqui na Terra que tenha abandonado tudo que tem, deixado a sua família, filhos e tudo mais, por Deus, por Jesus, pelo nosso Micael,
que não receba muito mais, estando ainda aqui na Terra, antes de ir embora, né? Receber aqui, enquanto estamos aqui, antes de irmos embora, muito mais do que nós entregamos. E com certeza conquistando o prêmio final de chegar no reino de Deus, lá alcançando o corpo de finalidade e alcançando a eternidade. Isso tudo é muito legal. Mas eu vejo essa questão dos últimos serão os primeiros, porque acho que nós trabalhamos como um instrumento do nosso Pai. Nós somos uma ferramenta, um instrumento do nosso Pai para alcançar a todos os nossos irmãos. Então, aqueles apóstolos que foram ali, se dedicaram a trabalhar, a conquistar almas para o reino de Deus, a gente poderia pensar no reino de Deus que Jesus dizia: olha, o reino de Deus está ao alcance da vossa mão, ainda aqui nesta vida. Então, os seus apóstolos, eu considero assim que o reino de Deus é como se fosse um ônibus. E a gente fica ali, tem todos aqueles devotos que ficam dedicados ao nosso Pai, que amam profundamente ao nosso Pai, amam profundamente aos nossos irmãos, e que por esse amor já poderiam subir no ônibus e sentar na janelinha num daqueles bancos lá, porque já se dedicam a esse serviço. Mas aquele que verdadeiramente não se preocupa com isso, o que que ele fica fazendo? Ele fica ali, na porta do ônibus, fazendo com que entre mais um, entra mais um, entra mais um, e vai trazendo para dentro o máximo de pessoas. E o nosso Pai, que está vendo aquilo ali, é mais ou menos como aquela ceia de Jesus, a última ceia, que todo mundo estava disputando o lugar que ia ficar do lado de Jesus. E, para surpresa de todos, chega Jesus para lavar o pé dos apóstolos e dizer: puxa vida, vocês não entenderam nada do que eu falei. Então, aquele é o pessoal que trabalhava para Jesus, mas que subiu no ônibus e sentou na janelinha. Jesus falou: não, convida seus irmãos para entrar aqui no ônibus, fica aqui na porta tomando conta, trazendo todos eles para dentro. Aí, quando Jesus olhou em volta, já não tinha mais ninguém para colocar dentro do ônibus. Então ele subiu no ônibus e ficou ali na frente do ônibus. Todos já estavam lá dentro. O primeiro e o último, que foi ele, mas ele estava ali na frente do ônibus. Já tinha feito o seu trabalho. Existem muitas maneiras da gente fazer essa interpretação. Mas acho que a maneira é que muitos de nós achamos que a gente só está no reino de Deus a partir do momento em que a gente ressuscitar. Isso é parcialmente uma verdade, porque, na verdade, filhos ascendentes nós só somos depois da nossa fusão com o nosso ajustador do pensamento. Mas é como Jesus disse: olha, o reino de Deus está aqui, ao alcance de todos nós. Nós já podemos viver e desfrutar do reino de Deus com todo o seu significado, com todo o seu valor, enquanto estamos aqui na Terra, amando aos nossos irmãos, sendo felizes de ver de que maneira nós podemos levar a palavra do nosso Pai até as pessoas e fazer com que as pessoas possam melhorar, né? Então, pode ser que por conta disso, o pai fala assim: esse filho meu, eu tenho que segurar ele no planeta por mais alguns anos para que ele consiga trazer para dentro do reino
o máximo de pessoas que Ele possa trazer, servindo como um instrumento meu. Então, tem muitas ideias nós podemos ter a respeito disso, né? Mas como você falou na semana passada, de Jesus, ninguém serviu ao nosso Pai mais do que Jesus. E ninguém cuidou melhor da família pessoal de sangue aqui na terra do que Jesus cuidou. Mas melhor ainda, ninguém cuidou da família do reino de Deus, de todos os nossos irmãos. Não importa quem fosse a mãe, quem é a minha mãe, eis aí o teu filho. Então, ninguém cuidou da família de Deus, de toda a irmandade dos homens, melhor que Jesus. Esse abandono da família, eu acho que é só uma alegoria, uma ilustração. Na verdade, ninguém abandona ninguém, mas com certeza, amai a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. Obrigada, Desculpe ter Luiz. falado muito. Muito perfeito, muito interessantíssimo. Amigos, essa foi a segunda parte da aula sobre o documento 163. Muito obrigado a todos pela participação, foi interessantíssimo. Muitas ideias novas, profundas, bem interessantes. Passo a palavra para você, Sueli. Muito obrigada. Obrigada, Jimmy. Nós aqui queremos te agradecer por todos os ensinamentos que você tão generosamente compartilhou com a gente hoje. E eu espero que a gente consiga levar esses ensinamentos para a nossa vida diária, que eu acho que é isso que é o importante, né? Lembrando que viver os ensinamentos de Jesus, viver os ensinamentos do livro de Urântia, significa transformar o mundo de dentro para fora, transformando primeiro a gente mesmo. Então, acho que se a gente tiver esse cuidado e cada dia fizer mais um pouquinho, em algum momento a gente vai estar lá enchendo o ônibus que o Henrique falou. Então, muito obrigada e foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada.